Saúdo a Igreja de Deus com a paz do Senhor Jesus. Podeis assentar-vos, irmãos. Nós iremos abrir o Evangelho na primeira carta do apóstolo João, Novo Testamento. Nós vamos para o capítulo de número 2. Quero, neste momento, apresentar a Deus a minha gratidão por essa oportunidade de, nesta quarta-feira, poder aqui estar adorando a Deus juntamente com toda a igreja. Que o Senhor continue abençoando a vida do nosso pastor Davi Fonseca, pastor setorial, juntamente com a sua família, os nossos pastores, os nossos ministros, cooperadores e todos aqueles que estão servindo ao Senhor. Amém? Nós vamos ler aqui na primeira carta do apóstolo João. Nós vamos para o capítulo de número 2. O apóstolo João escreveu: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Se você voltar a alguns versículos, capítulo de número 1, versículo 8, 9 e 10, o mesmo apóstolo escreveu: Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém. Irmãos, meditando nesta mensagem para vos comunicar nesta noite, nós ficamos assim bastante espantados de que o Senhor Jesus ele tenha nos dado essa orientação nesta noite. Geralmente nós queremos aproveitar essa oportunidade de quarta-feira para trazer uma palavra com muito ânimo, muita alegria, muito vigor, uma palavra avivalística. Afinal de contas, quarta-feira marca o meio da semana, bem o meio da semana. E a oportunidade de trazer a mensagem a tão insigne auditório não pode ser perdida de maneira nenhuma. Alguns poucos minutos aqui. E buscando ao Senhor, Ele me mostrou esse texto e disse: mas é aqui que eu quero falar com a minha igreja, e você pode transmitir a doutrina com muita calma, não fica preocupado com o avivamento, isso não te pertence. Obrigado, Jesus. Com muita calma, com muita tranquilidade, transmite para todo mundo, mas transmite numa linguagem que a criança de 10 anos consiga entender. Transmita numa linguagem que o adolescente, que hoje esteve na escola, está terminando o ano letivo, consiga entender. Que o jovem que também está fechando o seu semestre na faculdade consiga entender. Que a dona de casa, o pai de família e o teólogo consiga entender. Tá bom, Senhor, vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue fazer com esse texto. Porque a pessoa que escreveu esse texto, o apóstolo João, ele foi um homem que ele demorou para começar a escrever. Demorou muito. É um ancião. Quem escreveu essa carta era um ancião, um homem ido em dias. Conta-se que ele tinha mais de 90 anos de idade quando escreveu. Mais de 90 anos. Demorou muito. O Novo Testamento já tinha todo sido escrito. Mateus já tinha sido escrito, Marcos, Lucas, João, livro de Atos, as 13 cartas do apóstolo Paulo, as cartas gerais de Hebreus, de Tiago, de Judas, todo o Novo Testamento já tinha sido escrito. O único dos apóstolos que nunca tinha escrito coisa nenhuma era o apóstolo João. Não tinha escrito ainda. Pedro tinha escrito, Pedro escreveu. Mateus, que andou com o Senhor Jesus, escreveu. Mas João não tinha escrito ainda. Paulo, que chegou depois de João, já tinha escrito. Já estava até morto, já estava até na glória. Aliás, todos os apóstolos tinham morrido. Só João insistia em continuar vivo. Só João.
pregava, ensinava, tomava conta de muitas igrejas que tinha na Ásia, as igrejas que a gente lê no Apocalipse, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Ele tomava conta das igrejas da Ásia. Quer dizer que ele andava pelo mundo todo, mas ele não escrevia. Era uma cobrança que deveria haver sobre ele. E por que João demorou tanto tempo para escrever? Ele fala para nós no Evangelho de João, no Evangelho que ele escreveu. Ele diz assim: eu cuido que, se eu começasse a falar de Jesus hoje, e escrevesse tudo aquilo que tem para escrever, o mundo não seria suficiente para conter todos os livros sobre Jesus. Era um homem muito cuidadoso quanto a colocar no papel aquilo que está falando. Demorou para escrever e escreveu pouco. Demorou para escrever e escreveu pouco. Escreveu o Evangelho, escreveu o Apocalipse e escreveu as suas cartas. E as suas cartas são curtíssimas. Essa aqui mesmo, a primeira carta dele, 5 capítulos. A segunda carta, 1 capítulo. E a terceira carta, a gente não pode nem chamar de um capítulo, porque são 15 versículos. Aí você imagina, que desperdício, porque João, um homem de 90 anos de idade, começou a servir ao Senhor Jesus na juventude. Entenderam, jovens? João começou a seguir a Jesus na juventude. Ele era discípulo de João Batista. Quando João Batista apresentou Jesus dizendo que ele era o Cordeiro de Deus, ele pegou e começou a seguir o Senhor Jesus na juventude. E passou por toda a sua vida servindo ao Senhor Jesus. Seguiu a Cristo, era irmão de Tiago, o irmão dele foi o primeiro apóstolo a ser morto, não o primeiro mártir, porque o primeiro mártir foi Estevão, mas o primeiro apóstolo a ser morto foi o irmão de João, Tiago. E depois ele se tornou, assim, companheiro íntimo de Pedro, mas quem falava era Pedro e João era o acompanhante de Pedro. E a gente pode perceber que é um desperdício, porque um homem com 90 anos, que desde os seus 17, 18 está andando com Jesus, por que não escreveu uma biblioteca inteira? Por que não fez uma enciclopédia gigantesca? Por que demorou tanto para escrever e quando escreveu, escreveu tão pouco assim? Bom, já que é assim, já que ele escreveu tão pouco, então nós temos que tomar cuidado, porque provavelmente tem que ter muito conhecimento aqui, muito conteúdo doutrinário, muita base, para que ele possa falar e ser entendido. E realmente, irmãos, quando a gente lê aqui esses poucos versículos, capítulo 2, ele diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Preste atenção, eu não preciso escrever mais do que já está escrito, porque Bíblia já tem. Bíblia já tem. Salomão falou, não há limites para se fazer livros. Se você gosta de Bíblia, você tem muita Bíblia daqui para trás. Você começa a fazer a sua leitura no Antigo Testamento, o livro de Gênesis, e você vai demorar uma vida para chegar na primeira carta de João. Quem gosta de ler, Bíblia já tem. Portanto, lá você tem Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós. Você tem uma turma toda que escreveu e escreveu muito. Você tem um profeta do naipe de Moisés, que escreveu 5 livros, a Torá. Você tem poetas, os poetas como Jó, como Davi, Salomão. Você tem poetas. E tudo isso foi escrito daqui para trás, que a gente já está no final da Bíblia. Tudo isso foi escrito para quê? Para que não pequeis. A Bíblia foi escrita para nos instruir em justiça, e João deixa bem claro, a Bíblia foi escrita, essas coisas estão escritas para que não pequeis. É um livro que ensina o viver santo, como está escrito, sejam santos. Por que eu tenho que ser santo? Porque eu sou santo. Precisa de outro motivo para ser santo? Alguém aqui precisa de outro motivo para ser santo? Por que eu tenho que ser santo? Porque Deus é santo. É um dos seus atributos. Agora imagina, se depois de ter lido Moisés, se depois de ter lido o livro de Josué, o livro de Ruth, os 2 livros de Samuel, os 2 livros dos reis, os 2 livros das crônicas, se depois de ter lido Esther, Neemias, Esdras, pensem, se depois de ter lido Jó, Salmos, Provérbios, Cantares,
Se depois de ter lido os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e os 12, se depois de ter lido Mateus, Marcos, Lucas e João, se depois de ter lido o livro de Atos dos Apóstolos e a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, a primeira e a segunda carta aos Coríntios, a primeira e a segunda aos Tessalonicenses, lido a carta aos Gálatas, aos Efésios, se depois de ter lido a carta aos Hebreus, Tiago, se depois de tudo isso a gente não aprendeu ainda que nós não podemos pecar, não devemos pecar, é para não pecar, o que a gente quer mais? Do que a gente precisa mais? Precisa de um velho de 90 anos de idade vir aqui e escrever mais outra Bíblia para a gente parar de pecar, para nós não pecarmos, para não nos conformarmos com este mundo, antes sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, para que então a gente preste um culto racional a Deus? Acredito que é com razão que Dwight Lyman Moody disse que ou este livro me faz evitar o pecado, ou o pecado me faz evitar este livro. Os jovens estão entendendo? Está numa linguagem boa? Deu para compreender? Os adolescentes? Se vocês entenderam, todo mundo entendeu. Nós temos a Bíblia para nos ensinar a nos desviarmos do pecado. Por quê? Porque, por definição, pecado significa que nós estamos fora da rota. Estamos para outro curso. Perdemos o caminho, perdemos o curso, perdemos o sinal. O pecado, ele nos tira do caminho. Qual caminho? Aquele que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há pecado no caminho. No caminho não tem como pecar. Este apóstolo, nunca ninguém disse o que ele disse, mas é nunca, hein? Nunca. Em toda a Bíblia, nunca ninguém disse o que João disse. E os teólogos sabem disso e ficam com um nó na garganta, aliás, um espinho na garganta. Porque esse apóstolo, com 90 anos de idade, demorou para escrever, e quando escreveu, ele disse assim: aquele que é nascido de Deus não peca, porque todo aquele que peca é do diabo. Ô João, você poderia ter continuado na sua. Você exagerou. Porque eu sou nascido de Deus, mas aquele que é nascido de Deus não peca? Não peca. Por quê? Porque a semente de Deus nele permanece. Aquele que peca é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Esse aqui escreveu. Como que eu vou saber que eu sou nascido de Deus? Se você for igual a Abel, você é justo. Se você for igual a Caim, você é injusto. Se você quiser matar o seu irmão, você é do diabo. Se você quiser agradar a Deus, você é de Deus. Está aqui nesse pequeno livro. Tudo que foi escrito, disse o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e nós tenhamos esperança pelas Escrituras. Tudo foi escrito para o nosso ensino. É para nós lermos a Bíblia, como diz Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ponto. Lendo o livro a gente ganha temor do Senhor, lendo o livro a gente ganha sabedoria, lendo o livro a gente descobre que existe uma mancha na alma chamada pecado. Pecado é uma mancha, como disse o profeta Jeremias. Se o leopardo conseguir deixar de ser um leopardo com manchas, ser um leopardo lisinho, vocês também vão conseguir fazendo o bem sendo maus. Pode o leopardo deixar de ter as suas manchas? Não. Ele tem que ter. Significa o quê? Que nós fomos, como disse Davi, gerados em pecado. Mais ainda, em iniquidade. Piorou, porque pecado já é ruim. Ser gerado no pecado já é um mau pensamento, já é um mau presságio. E ele fala, e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Mas eu pensei que eu era bom. É porque você não leu o profeta Isaías. Porque se você ler o profeta Isaías, ele fala que toda a cabeça está enferma. Da planta do pé até o topo da cabeça, todos nós estamos purulentos, com feridas não espremidas. Todo mundo doente. E as nossas obras de justiça, diz o profeta, são trapos de imundície. E as vossas iniquidades fazem divisão
entre vós e o vosso Deus, agravando os seus ouvidos para que ele não vos ouça e encurtando o seu braço para que não vos salve. Eu pensei que eu era bom. Lendo toda a Bíblia, a gente chega em João e ele fala, realmente, tudo que está escrito é para que não pequeis. Existe um esforço do céu, um esforço para que a gente não peque. Uma torcida do céu para que a gente não peque. Uma ajuda do céu para que a gente não peque. Deus perdoa os nossos pecados, nos envia o Espírito Santo, nos lava de toda a iniquidade, escreve o nosso nome no livro da vida, ao nosso respeito dá ordem aos seus anjos, para que nos guardem em todos os caminhos, para que a gente não tropece com o pé em pedra. Nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Foi Deus quem os escolheu. Reforço do céu foi enviado a nosso favor, para que nós não venhamos a morrer em pecado. Aliás, viver em pecado, padecer em pecado. Muito pelo contrário. Que a gente venha experimentar justiça e paz, alegria e a graça do Senhor em nossos corações. Todos estão acompanhando? A Bíblia está dizendo, tudo está escrito para que não pequeis. Da parte do céu não falta nenhum esforço. E para garantir que isso aqui não é só uma letra morta, impressa em um papel, que é apenas uma peça de oratória, para que o orador fique famoso, para que o pregador ganhe cachê, para que a igreja fique cheia de pessoas, para garantir que isso aqui não é uma literatura como qualquer outra, o Espírito da glória que está nos céus é enviado ao coração de todo o crente, homem e mulher, jovem e adulto, criança e ancião, todos ricos e pobres, todos recebem do mesmo Espírito para garantir que esta palavra não é letra morta, mas Espírito e vida, vida e vida em abundância. É muita graça, é muita glória, é muito investimento para garantir que nós não estamos sozinhos nesta caminhada. O apóstolo Paulo escreveu, Deus opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar, meus irmãos. Mais ainda, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Porque se alguém me amar, guardará a minha palavra. E o que guardar a minha palavra, viremos eu e o meu Pai e faremos nele morada. E o maligno não te toca, meu irmão. Maligno não te toca, porque você é morada de Deus em espírito, consagrado pelo sangue do Cordeiro, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cordeiro de Deus que vai adiante de nós e nos conduz aos mananciais da água da vida. É muita glória, pastor Lucimar, é muita glória, é virtude demais para nós suportarmos sobre nós. É muita doutrina, é muita graça, é muito poder, é muita virtude. Quem está envolvido em nossa salvação? O Pai que enviou o Filho que veio do Pai, o Filho e o Espírito Santo que salva a igreja, santifica a igreja, purifica a igreja, justifica a igreja, aperfeiçoa a igreja, preserva a igreja. É muita coisa, meus irmãos. De tal forma que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Vasos de barro. Aí o céu está se esforçando a seu respeito. Os anjos estão se esforçando ao seu respeito. A igreja está se esforçando ao seu respeito. É muito reforço. Tudo está escrito. Aí vem o versículo seguinte, diz, filhinhos, essas coisas estão escritas para que não pequeis. Doutrina você tem, ajuda você tem, mas aí você peca. Com tudo isto, apesar disso, você peca. Escondido ou em público, disfarçado ou então assim, de uma maneira descarada, sabe? Escondendo ou colocando no Facebook, você peca. Você peca. E é impressionante que tem gente que peca em paz.
peca em paz. Como que você está? Estou em paz. Tem certeza que é isso mesmo? É isso mesmo? Pecou em paz? Pecou e está em paz? Como que se dá isso daí? Calma, o texto diz para nós aqui, é para não pecar. Se você pecou, tem que resolver esse problema do pecado. Pecado não se administra, tá, irmãos? Estou falando uma linguagem bem tranquila aqui para vocês. Pecado não se administra. Pecado não é empresa. Pecado não vai trazer para você lucro algum. Pecado não se administra. Pecado não se investe nele. Pecado também não se esconde. Pecado não se patrocina, meus irmãos. O que eu faço com o pecado? O pecado ele precisa ser resolvido. Porque, como a gente disse para os irmãos e as irmãs aqui, o pecado é desvio de rota. No momento em que você entra em pecado, ele bloqueia você de muitas coisas. O pecado é um impeditivo, disse o apóstolo Paulo, é uma destituição da glória de Deus. O pecado, ele causa destituição da glória de Deus. A glória que estava sobre você, você é destituído dela, você é despojado dela. Você é demitido. Vamos resolver? Como que eu faço para resolver? As religiões têm muitas fórmulas para você resolver o problema do seu pecado. Ou, se você quiser, pode transformar o seu pecado em bichinho de estimação. Vai criando ele. Vai alimentando ele. Solta da coleira, deixa andar. Deixa crescer. Leva com você para dormir junto. Leva para o trabalho. Vai para a faculdade com ele, vem para a escola, vem para a igreja, vem para a ceia, vai para a oração. Se quiser, é o seu pecado de estimação. Mas não é isso que o apóstolo de 90 anos diz para nós. Está tudo escrito aqui, já foi providenciado para que não pecamos. Mas se pecarmos, vamos resolver? Vamos. Temos que entrar na presença de Deus com o nosso pecado, cada um com o seu. Não é para você entrar aqui como um delator premiado que vai levar o pecado de terceiros. Senhor, eu quero confessar aqui o pecado do irmão. Errou de novo. Errou mais uma vez. Não. Leva o teu. Porque o teu é grave. O teu tem que ser resolvido com urgência. Imediatamente nessa noite. Não é para ninguém sair daqui nesta noite para administrar o pecado lá fora. Tem que ficar esclarecido e limpo aqui hoje. Hoje. Por quê? Porque amanhã é tarde. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem quer o salário do pecado? Eu não. Quem quer o dom gratuito de Deus? Todos. Como que faz? Está em pecado? A mente está manchada, a consciência está pesada, o coração está seco. O salmista disse, enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram, a minha alegria se tornou em sequidão de estio, minha garganta estava seca, minha alma estava pesada, porque eu me calei, confessei-te o meu pecado, a minha maldade eu não escondi, e tu perdoastes a culpa do meu pecado, diz o salmista. Vocês querem resolver o problema do pecado? Quando? Daqui até sábado. Não, queridão, não dá tempo. Não é para levar isso aqui para casa. Você nunca ouviu o Cristo da cruz dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Para quê? Para as vossas almas. Não é para sair daqui em pecado. Não é para levar para casa, não é para dormir com essa coisa, não é para acordar com essa coisa, essa culpa remoedora que está avassalando você, este medo da morte, crente com medo da morte, medo do inferno, crente com medo do inferno, medo do demônio, crente com medo do demônio. Por quê?
Porque o teu pecado serve como um libelo de culpa, de acusação do diabo contra você. Você administra o pecado, aí o diabo pega o teu pecado e acusa você. Você anda com um acusador. Vem andar com um advogado. João disse, tudo está escrito e feito para que você não peque. Mas se tiver alguém aqui em pecado, qualquer um em pecado aqui, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Você pode dar glórias a Deus. Não é que teremos, irmãos, não é que nós tínhamos, nós temos. Temos um advogado junto ao Pai. O autor aos Hebreus disse, assentado na destra, pastor Davi, na destra, da onde? Da majestade. O advogado não está lá do lado de fora, no gabinete dele, esperando o juiz chamar, dizendo, vem aqui Jesus, que esse pecador, não. O advogado está assentado à destra de Deus, ao lado de Deus, nos céus, contemplado pelos anjos, adorado pelos santos, próximo ao Pai, sensível às orações, a todo aquele que nele crê, glória a Deus. A Bíblia diz, meus queridos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Igreja, responda, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar. Mas Senhor, eu sou homem, pode invocar, você é homem, pode invocar, eu sou mulher, pode invocar, eu sou criança, pode invocar, estou endividado, pode invocar, sou empresário, pode invocar. Todo aquele, não tem aqui restrição, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. O que está impedindo você de confessar os seus pecados? De largar esse fardo pesado? Parece que aquela mulher endemoniada que há 18 anos andava corcunda, porque o demônio estava nas costas dela. E o crente andando envergado assim, com tanto pecado nas costas. Leia o livro O Peregrino, de João Bunyan. Porque quando ele teve um encontro com o crucificado, a mochila de pedra que estava nas costas dele saiu, e saiu rolando, e o homem deixou de andar arqueado, e ficou de pé, deixou de ficar triste, e ficou contente, deixou de lamuriar, e começou a glorificar. É isso que Deus está falando para vocês. Ele disse, filhinhos, 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 vocês são as minhas criancinhas, são os meus menininhos, vocês são as minhas crianças, menina dos olhos de Deus, meus queridos. Tem um lugar aqui, ó, no peito de Jesus, no peito do Pai, no seio de Cristo. Tem um lugar no reino de Deus. Cada banco que está ocupado aqui foi untado com o sangue de Jesus. Narabassorederemenesse alarabacomandarábia. Necalarabasurideresse alabarrácia. Neralarabaxorereme cantaramahas. Aleluia. Chegará um dia em que nós não cometeremos falhas, meus irmãos, nem por palavras, nem por pensamentos e nem por obras. Chegará um dia em que será impossível pecar. Impossível, impossível. Mas nessa milita, com o tentador do lado de fora, com a tentação lhe chamando, com a carne latejando contra o espírito, militando contra o espírito, com a natureza herdada de Adão, com essa cultura devassa do brasileiro, com essa facilidade, meus irmãos, em xingar, roubar, mentir, trapacear, cair no pecado, cair na esbórnia. É fácil, tem gente que faz isso aqui com muita naturalidade, meus irmãos. Para ficar um pouco pior, tem gente que quer pecar e faz o pecado com gosto. Faz com gosto. Aí que está o erro. Isso não pode ser administrado. Nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo.
por isso que a gente volta aqui os versículos anteriores e dissemos, se dissermos que nós não temos pecados, não, essa mensagem não é para mim não, só estou por aqui na paisagem. É para sair na foto? É porque não tinha outra coisa que fazer? Não, estou aqui para cumprir o meu protocolo. Se dissermos que não temos pecado, que essa mensagem não é para nós, enganamos-nos a nós mesmos. Você está enganado. E o pregador está desenganando você, que nem um médico que chega e fala, isso aí é doença terminal. Ou a gente trata isso aí, ou então pode se despedir da família. O pregador está fazendo isso aqui, com muito peso, meus irmãos, muito cuidado. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos. E se você engana a si mesmo, coitado de mim, se for conversar com você. Se você engana a si mesmo, quando vier conversar comigo, eu vou ser tapeado por você. Você está enganado com você mesmo? Coitado quem mora com você, quem acredita em você, quem empresta dinheiro para você. Coitado. Você é um enganador de si mesmo, engana o mundo todo. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Se confessarmos os pecados deles, se a gente apontar para esse lado aqui e confessarmos os pecados dele, a gente escapa. Tá certo? Não tá certo? Jovens, tá certo, é essa turma aqui que peca, né? Mais que todo mundo. Certa vez, um aluno da escola bíblica dominical chegou para uma senhora que tinha mais de 80 anos de idade, e era aquela irmã que ela tinha respostas sábias, e os jovens queriam pegar aquela irmã. Aí falaram, hoje a gente vai pegar essa irmã, porque a doutrina aqui é armatiologia. E a gente vai perguntar para essa irmã uma coisa que ela não vai saber responder. Aí ela tinha mais de 80 anos e perguntou para ela, irmã, qual que é o maior pecado que a senhora cometeu na sua vida toda? Aí ela disse assim, meus filhos, o maior pecado que eu cometi foi o último. Fica com a sabedoria da velha. Se dissermos que não temos pecado, que a gente acordou às 6 horas da manhã, chegamos aqui para o culto, limpinho, enganamos a nós mesmos. Por que eu tenho que confessar o pecado? Porque o Senhor Jesus falou, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E logo em seguida ele diz, perdoa as nossas dívidas. Quando? Hoje. Porque se eu pedir o pão hoje, eu confesso o pecado hoje. Assim como nós perdoamos aqueles que devem contra nós, hoje. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Resolve esse negócio antes de sair daqui, irmão. Eu não sei se vai ter música aqui embalando você para você ficar arrependido. Eu não sei se você precisa ficar emocionado para você poder se arrepender. Eu não sei se você tem que estar num frenesi pentecostal para você poder aceitar Jesus de novo. Eu acredito que um homem de 90 anos de idade, João, quando estava escrevendo isso aqui, ele estava pedindo uma atenção para o seu íntimo, para a sua razão, seu pensamento, sua lógica, sua coerência como crente. Só coerência, só coerência. Um mínimo de coerência. Vamos calibrar aqui o GPS, para a gente ir para o caminho certo. Se confessarmos os nossos pecados, os nossos pecados, não os deles, não os de vocês, não os meus, cada um confessa o seu. Como faz a confissão? Igual o publicano, meu irmão, não demora não, já chega no assunto. Você quer pedir carro, saúde, emprego, casamento, mas não resolveu o problema, vai no assunto, o assunto é esse. Tem piedade. De quem? Do fariseu do lado? Não. Fariseu do lado. Não são fariseus, não. Tá? É só para fazer de conta. Tem piedade de mim. De mim. Está doendo em mim. Está tirando o meu sono. Está acabando com a minha alegria. Perdi o gosto. Estou até pensando em dar um calote na ceia. Não vim. Ou quando o pão passar, eu ficar com vontade de pegar e não pegar. Porque não ouviu a mensagem direito, meu irmão. Se ouviu a mensagem direito, é para pegar o pão e o cálice, examinando-se a si mesmo, resolvendo esse negócio primeiro, antes do resto. Tem piedade de mim, pecador. Tem piedade de mim, pecador.
tem piedade de mim, pecador. Que o Espírito Santo penetre lá no profundo do teu coração, que ele vá até a divisão da tua alma e do teu espírito, que ele faça o discernimento dos teus pensamentos e das intenções do teu coração, que haja neste momento aqui o tribunal de Cristo. Antes de chegarmos no tribunal de Cristo, antes de apresentarmos as nossas obras, vamos apresentar o que incomoda a Deus, e o que incomoda a Deus é crente em pecado, é crente com pecado, é crente pecando, isso incomoda a Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E quanto vai demorar para me alcançar o perdão dos meus pecados? 4 amigos pegaram um paralítico, destelharam a casa, desceram um homem ali. Aí Jesus olhou para eles e viu a fé e disse: filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. Pega a tua cama e vai para casa hoje perdoado. Não tem que fazer penitência, nem andar de joelho, nem rezar terço, nem acender vela. Você é bugiganga, filho. Você tem que fazer isso, crer de todo o teu coração e será salvo. Confessa a Deus o teu pecado, e Ele vai te perdoar de todos os pecados. Não vai ficar um para amanhã. Xalaraba comandaraba surideremecala. Não fica um para você administrar na quinta-feira ou para confessar no culto de Santa Ceia. Todos os pecados. E aí o apóstolo João fala o seguinte: e nos purificar. Purificar, meus irmãos, passa por uma pureza do sangue de Jesus, de toda a injustiça. Quem ganha o reino de Deus, quem ganha o reino dos céus, quem ganha Jesus de Nazaré, quem ganha o Espírito Santo, quem ganha é a igreja, quem ganha é Deus, quem ganha é os céus, quem ganha é você. 0 para o inferno, 0 para o diabo, 0 para a condenação. Glórias aos deuses em maiores alturas, aleluia. O João termina dizendo, capítulo 2, versículo 2. Ele, quem? Jesus. Ele, Jesus, é a propiciação. Propiciação é o banho de sangue na tampa do propiciatório. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. É pela graça, mas não é de graça. É pela graça, mas não é de graça. O sangue está vertido na cruz pelo Cordeiro de Deus. O propiciatório está cheio de sangue, porque Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E João fala, até pelo pecado de todo mundo. Não somente pelos nossos. Tem perdão para todos os que estão aqui. E tem perdão para quem não está aqui também. Você crê? Que Deus abençoe a igreja em nome do Senhor Jesus. Pastor Davi.